Saudações a todas e a todos. Nosso assunto de hoje, continuando aí a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos tratar do expansionismo mercantil, comercial, marítimo e comercial, empreendido aí primeiramente pelos países ibéricos, Portugal e Espanha, posteriormente por outros países europeus. Eu compartilho com vocês aí o PowerPoint para a gente já seguindo o nosso roteiro. Então, veja, está lá a expansão marítima e comercial, e nós colocamos o subtítulo As Especiarias. Então, vamos desvendar o que são essas especiarias, né? Nesse segundo quadro aí, nós vamos ter umas noções iniciais, começando pela difusão do consumo das especiarias do Oriente pelas cruzadas. Ora, até o século XII, a Europa vai viver um tempo muito conturbado, né? Com muitas invasões, muita guerra entre os reinos, a formação de reinos, etc. Então, uma insegurança política, né? Muito grande. E quem vai empreender uma certa ordem, colocar ordem nas relações da Europa entre os reinos, especialmente as monarquias, fortalecimento das monarquias feudais e a Igreja Católica, um papel fundamental nessa organização política e econômica na Europa aí, na Alta Idade Média, culminando a chamada Baixa Idade Média a partir do século XII. Então, a Europa vai viver tempos menos conflituosos, uma certa ordenação política, e começa, portanto, a relação de comércio intenso, né? Intensificando a relação de comércio, e vai ser importante para essa difusão do consumo dessas especiarias orientais, não falando do Oriente, e da China, da Índia, né? As cruzadas. O que foram as cruzadas? Foram empreendimentos militares que visavam, né? Tinham como pretexto a tomada da Terra Santa, dos lugares sagrados para os cristãos, na Palestina, hoje Estado de Israel, né? Onde Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus pregou. Era o local de peregrinação desses cristãos, né? Então, com o pretexto de tomar as terras que dominadas por turcos, seldjútitas, empreenderam essas incursões militares. Na realidade, havia um interesse comercial muito grande, especialmente para as cidades italianas de Gênova e Veneza, que já mantinham um comércio com o Oriente, né? E eram monopolistas desse comércio no Mediterrâneo. As cruzadas vão aí derrotar os muçulmanos, os bizantinos, e, com isso, deu maior dinamização nas relações mercantis entre o Oriente e o Ocidente. Portanto, uma nova abertura, né? Uma reabertura do comércio no chamado Mediterrâneo Oriental, seja lá, né, perto do Oriente Médio, especialmente mantido por essas cidades italianas de Gênova e Veneza. Ora, um dos adventos mais importantes para compreender o expansionismo comercial marítimo europeu
foi fator decisivo a chamada tomada de Constantinopla, Império Bizantino, né, pelos turcos otomanos em 1453, que, embora esses turcos mantivessem o comércio, é uma rota comercial, a mais importante rota comercial entre o Ocidente e o Oriente, né, que chegavam pela Rota da Seda, via terra, né? A Rota da Seda vinha da China, da Índia, chegava em Constantinopla ali e recebia os navios italianos, né? Seguia outras rotas terrestres pelo interior da Europa Oriental, né? Mas o comércio era muito mais dinâmico pelo mar, o mar Mediterrâneo. Então, embora os turcos mantivessem esse comércio, mas aumentarem muito as tarifas, né? Os impostos. Além do que, a Europa vai sofrer um esgotamento rápido, aliás, muito pobre a Europa, né? Em minas de metais preciosos, o que dificultava cunhar a moeda, que agora era a nova fonte de riqueza, né? A moeda, o dinheiro, né? Representado pelas moedas, cunhada em metais preciosos, chamada economia monetária, não mais aquela economia de barganha, de trocas, né? Então, a dinamização desse comércio vai empurrar esse comércio para a cunhagem de moeda, chamada monetarização da economia. Então, o esgotamento dessas minas de metais preciosos também vai fazer com que essa burguesia, nobreza e monarquias europeias saiam em busca de novas minas, né, de ouro e de prata para poder cunhar moeda. Bom, dinamiza-se esse comércio justamente agora a partir da busca, dificuldade desse comércio no Oriente, no monopólio italiano, dos impostos dos turcos otomanos, é a burguesia e a nobreza e monarquias europeias vão buscar novas rotas comerciais com o Oriente, sob o patrocínio dos reis e o financiamento dessa burguesia que sabia muito bem que eram extremamente lucrativas essas viagens, embora muito também dispendiosas. Então, falando de alguns antecedentes aí desse movimento de expansão comercial marítima, nós estamos falando do renascimento comercial e urbano a partir do século XII, então, né, as cruzadas foram importantes para isso. As cidades que a ordem política patrocinada, empreendida pela Igreja Católica e as monarquias feudais dão maior segurança às relações comerciais. Então, as cidades começam a crescer, então o comércio começa a se diversificar, há uma produção de excedente, portanto, ela pode ser comprada e vendida e comprada, não é isso? Para tal foi importante a atuação das monarquias feudais e da Igreja Católica, né, nessa organização, dar ordem jurídica, né, maior segurança para essa nova atividade comercial. O retorno à economia monetária, justamente agora não mais a troca de produtos, mas, né, a compra e venda mediante a moeda, a obtenção de lucro. Já falamos aí do crescimento das cidades, né? Cidades importantes, né? Especialmente Lisboa, das cidades que crescem, né? Amsterdã, hoje nos países, na Holanda, né? Lisboa, na Itália, em Portugal. São centros comerciais importantes. As cruzadas foram fatores importantes, já disse vocês, foram várias cruzadas para dinamizar esse comércio. Justamente a partir daí surge essa burguesia que não quer, essa camada da população que não vai voltar, não quer ser serva, não vai ser mais serva, mas também não é da nobreza, então, portanto, vai criar aí uma nova classe social
que vai atirar-se à atividade comercial e vai enriquecer-se, e muito com lucro advindo dessa atividade de compra e venda. A formação dos Estados nacionais, ou seja, com o fortalecimento das monarquias feudais, né, e a centralização política, os reis puderam empreender, né, investimentos nessas atividades, né, aliados, naturalmente, a essa burguesia endinheirada, que cada vez mais tinha interesse num poder centralizado dentro do chamado Estado Nacional. Nós vamos trabalhar isso com maior propriedade em outra oportunidade. Mas esse Estado Nacional garantia não só um mercado interno para a compra e venda, as atividades econômicas da burguesia, como também, né, proporcionava a elas as condições de empreenderem novos investimentos, especialmente os investimentos marítimos, comerciais. Nós começamos, então, pela chamada expansão portuguesa, que foi o primeiro Estado, o pioneirismo português, primeiro Estado a se atirar na busca de uma rota alternativa de comércio com o Oriente, ou genericamente chamado as Índias, né? Então, a partir aí do século XII, com o advento das cruzadas e esse restabelecimento do comércio Oriente-Ocidente no mar Mediterrâneo, Portugal tem uma posição geográfica privilegiada, porque ela se situa ali na saída do mar Mediterrâneo, na costa do Oceano Atlântico, com uma ligação muito rápida, estreita, com o norte do continente europeu, especialmente com a região de Flandres, né? Região dos Países Baixos, região ali hoje da Holanda, da Bélgica, que tem todo um mercado ali pelo interior do continente europeu, além do mais com a própria Inglaterra, né? Então, Lisboa se torna um centro comercial importante, né? Essa burguesia portuguesa se vê fortalecida, não é isso? Portugal é o primeiro Estado nacional a ser constituído, Estado centralizado, no rei, né? Um território definido. O primeiro Estado, conforme nós conhecemos hoje, na nossa configuração política, geopolítica, né? Do Estado Nacional. Portugal é o primeiro Estado a se formar na chamada Revolução do Mestre de Aviso, de 1383 a 1385, quando a Casa Nobre dos Avis empreende a centralização de poder, né, a separação do Reino de Castela, né, ali na Península Ibérica, e funda o Estado de Portugal, né, com o primeiro rei, né, com poder centralizado, apoiado por essa burguesia, embora haja uma reação da nobreza, mas essa nobreza é convencida, né, não só pela ação militar, mas também por interesses econômicos e privilégios. Então, o Estado português se funda ali centralizado e pode empreender uma série de ações visando fortalecer essa burguesia e essa nobreza, especialmente com a criação da Bolsa de Valores de Portugal, né? Outras leis também, né? A Lei das Naus, que empreendia, né? Investia em novas tecnologias, né? Escola de navegação, novas tecnologias de navegação, como a construção de barcos com maior capacidade de resistência para enfrentar maior tempo de navegação, né? As velas, né? O circuito de velas de propulsão a vento. Então, Portugal, com esse Estado já centralizado, esse Estado cria as condições
administrativas, políticas e econômicas para empreender na melhoria do processo de navegação para essa burguesia mercantil portuguesa, que tem uma história já, né, de navegação na busca do bacalhau, né, pelo Mar do Norte. Então, você já tem toda uma experiência nessa relação, né? Então, Portugal, país já consolidado, tem que expandir para buscar resolver os seus problemas econômicos, né? Bem dito aí na frase, né, no belíssimo soneto do poeta português Fernando Pessoa, navegar é preciso, né? Então Portugal precisa se lançar ao mar e para isso cria essas condições favoráveis, né? Então é o chamado empreendimento mercantil expansionista pela costa africana. Então, ou périplo africano, os estudiosos, né, os navegadores portugueses entendiam que, navegando pela costa portuguesa, eles atravessariam o sul do continente, da costa africana, atravessariam o sul do continente africano e chegaria às Índias, né, ao Oriente. Então, importante aí foi a conquista de Celta, no norte da África, a conquista das ilhas na costa africana, ilha de Canárias, a ilha de Cabo Verde, né? Posteriormente, aí, já no final do século XV, 1487, Bartolomeu Dias chega ao Cabo da Boa Esperança, hoje na África do Sul, né? Vasco da Gama, em 1498, contorna o Cabo da Boa Esperança e chega a Calicut, na Índia, né? Faz primeiro contato direto com os indianos, sem a intermediação dos muçulmanos e sem dos árabes e sem a intermediação dos genoveses e venezianos, né? Então, Pedro Álvares Cabral, após descobrir, eu coloquei entre aspas, né? Passa que assume o Brasil, chega a Calicut, instala a primeira feitoria portuguesa na Índia, né? Ele vence lá um daqueles emírios, um daqueles, né, líderes lá dos indianos, e funda a primeira feitoria portuguesa na Índia, ou seja, primeiro espaço colonial. Afonso de Albuquerque estabelece fortificações e feitorias nas entradas do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, para justamente manter o monopólio desse comércio, não deixar que outros países ocupassem, usassem aquelas mesmas rotas, né? Agora descobertas pelos portugueses, e monta aí feitorias, né? Na Índia, na Indonésia, na China e no Japão. Então, a partir daí, Portugal é que vai ter o monopólio desse comércio, né, com o Oriente. Então, diretamente ele traz e vende isso lá no mercado europeu. Com isso, enriquece essa burguesia portuguesa, essa nobreza portuguesa e, consequentemente, a monarquia portuguesa. Começa a entrar em declínio esse comércio a partir do momento que esses empreendimentos se tornaram muito dispendiosos, né? Então, portanto, contingente de população era levado para fora, para essas feitorias, né? Com isso, diminuía a população de Portugal. Portugal é um país pequeno, né? Posteriormente, nós vamos falar disso com a União Ibérica, em 1580, 1640, que também aí incrementa muito mais o comércio colonial para a região da América, né? Nessa altura do campeonato, a Espanha já está empreendendo a sua colonização americana e os portugueses também vão vir para o Brasil e empreender a sua empresa colonial. Um assunto a ser tratado na próxima aula. Agradeço a todas e a todos. Fiquem com Deus.